Então já está. Maurício Branco, obrigado por teres aceito este convite para a entrevista para o projeto das entrevistas ao alumni da Physis e Oh, gostaria de obrigado eu. algumas coisas que os nossos estudantes estariam muito interessados em, em saber. Para começar, gostaria que me pudesse descrever um pouco o teu percurso até agora. Está bem. Bom, ora, o meu nome é Maurício Branco, tenho 35 anos e trabalho. Epá, 35. Trabalho na ESA, na Holanda, no chamado ESTEC, que é o European Space Technology, Science and Technology Center, que é na Holanda, em Noordwijk, é perto da praia, Caporreiro. Aliás, eu vou agora à praia a seguir à nossa entrevista. E pronto, agora por acaso hoje estou cá porque temos atividades no laboratório e por isso tive que vir, mas normalmente temos estado a fazer teleworking estes últimos meses, está basicamente toda a gente a trabalhar a partir de casa. Depois devido a esta O meu pandemia. percurso, Sim, sim. já agora o meu percurso, ora bem, eu estudei Engenharia Física na Universidade Nova de Lisboa, na FCT, também junto à praia, o que é conveniente. E depois, a seguir a isso, passei cerca de 2 anos, um bocado menos, no ITN em Lisboa, em Sacavém, a trabalhar no Departamento de Química, sobretudo em investigação, a trabalhar em investigação, a trabalhar com crióstatos que usam hélio líquido, que fazem medidas magnéticas a baixas temperaturas, que usam squids, portanto, sempre foi na área de física de baixas temperaturas, na criogenia. E também o meu mestrado, a minha tese de mestrado foi nessa área. Eu tinha um professor na Universidade de Nova Lisboa que ainda lá está, que é o professor Grégoire Bonfé, que veio de Grenoble e trouxe bastante saber na área da criogenia, portanto aprendi bastante com ele e foi graças a ele que tive as minhas oportunidades no mundo da criogenia. Depois disso eu tinha uma oferta para continuar para uma tese de doutoramento em Física e não estava muito interessado nisso, não estava muito contente com o programa. De facto, na altura, a minha intenção tinha sempre sido fazer um doutoramento. Eu queria fazer um doutoramento em Física, uma física aplicada, física experimentalista, era mesmo o que eu gostava de fazer. Essa área da Mas criogenia, certo? bom, a área da criogenia foi um bocado onde eu fui calhar. Para ser sincero, quando eu comecei a estudar física, nem sequer sabia o que isso era. Eu, quando comecei a estudar física, tinha muito mais interesse em energia nuclear, física de partículas, essas coisas assim mais conhecidas, não é, no mundo da física. Eu tinha sobretudo interesse nessa área. Mas pronto, depois com a criogenia, ganhei interesse pela criogenia e comecei a trabalhar aí. E não estava contente com o programa de doutoramento, basicamente estavam-me a empurrar aquilo para cima de mim, eu não tinha assim grande paixão por aquilo, por isso resolvi tentar outras coisas e nessa altura então, eu tinha 25 anos, consegui uma bolsa paga pela Agência de Inovação, portanto foi uma bolsa paga pelo governo português, para ir a fazer que eles chamam um traineeship aqui na ESA. Portanto, há 10 anos eu estava aqui, mais novo, com mais cabelo, mas estava aqui a fazer, já a trabalhar nesta área, mas como um trainee, portanto não tinha tanta responsabilidade, fazia um trabalho se calhar mais técnico, um trabalho menos operacional, vá. Mas pronto, e tive aqui 2 anos, deram-me uma extensão de um ano, fiquei aqui 2 anos e pronto, e aprendi bastante e conheci muitas pessoas, foi muito interessante. Depois disso tive a oportunidade de ir para a França trabalhar na Air Liquide, que é uma empresa, é uma empresa multinacional gigantesca, que tem uma filial em Grenoble, que trabalha no espaço. Eles fabricam os reservatórios, os tanques criogénicos para o lançador Ariane, para o Ariane 5, e também fazem aplicações para satélites, sobretudo na área da criogenia, fazem cryocoolers, que é uma das partes em que eu trabalho, que são criorrefrigeradores, são máquinas de ciclo fechado que produzem frio.
e também, trabalham em outras coisas relacionadas, sobretudo com gestão de gás, propulsão a gás frio, sistemas de desorbitação. Eu trabalhei um bocado nisso tudo. Portanto, estive lá durante 3 anos. Ao fim dos 3 anos estava um bocado chateado com a minha situação lá, não estava muito contente com a forma como as coisas estavam a progredir, e foi aí que decidi mudar. Despedi-me, por acaso, despedi-me sem ter outra coisa por trás, o que é um bocado irresponsável, não é? Normalmente as pessoas querem encontrar trabalho antes de mudarem. Eu estava tão aqui com eles que despedi-me sem ter outra coisa, e À muito procura de uma facilmente nova arranjei. oportunidade. Muito facilmente arranjei outro trabalho, porque eu estava em negociações para ir para um trabalho para outro, e encontrei um trabalho na Active Space em Coimbra, que gostei, gostei muito do que me mostraram, e trabalhei e fui para Portugal. Voltei para Portugal, mas desta vez em Coimbra, porque eu sou de Lisboa, eu cresci em Lisboa, e então fui para Coimbra. Gostei muito do período em que lá vivi. É uma cidade que me vai ficar para sempre no coração. Adoro Coimbra. E trabalhei lá durante 2 anos. Gostei muito do tempo que lá passei, e depois tive a oportunidade de me candidatar a uma posição como engenheiro criogénico e térmico aqui na ESA. Foi uma posição que saiu. Não, há uma das perguntas que pergunta como é que eu tive esta oportunidade. Portanto, eu basicamente candidatei-me a uma posição que estava aberta. Não foi nenhuma espécie de arranjo. Este tipo de postos são sempre abertos ao público, não é possível. Mas pronto, com a minha experiência na área, que já estava mais ou menos consolidada, sobretudo ter trabalhado no lado da indústria, no lado das empresas, foi considerado. Eles gostaram do meu perfil, e pronto, e tive a sorte de me terem escolhido, e vim para cá. Já cá estou há 3 anos agora. Faz agora 3 anos que estou aqui na ESA, no STEC. Sim. Já E lá pronto, iremos este é então mais ou menos o meu explicar percurso. essa parte melhor. Gostaria de saber quais foram as competências que consideraste que o curso não te forneceu e como é que atuaste para as colmatar. Ah, essa é muito boa. Eu acho que, do ponto de vista. Eu tenho uma coisa a dizer acerca do curso. É assim, e acho que isto é válido para muitos cursos Exato. superiores. Na realidade, quando uma pessoa começa a trabalhar e passado uns anos apercebe-se que na realidade não sabe nada, não é? É um bocado a primeira coisa que vem. E eu vejo um bocado o curso tem que ser visto como uma oportunidade, não só de aprendizagem, mas também para conhecer pessoas, conhecer áreas novas, para ter contacto com as áreas. E quando se acaba o que o curso é na realidade é um bocado como a carta de condução, é uma licença para começar a aprender a conduzir, não é? Carta de condução é um bocado isso. O curso é um bocado isso, é uma licença para começar a aprender. Portanto, eu acho que há muita coisa que nós não sabemos quando começamos a trabalhar, e por isso é que há pessoas que começam a trabalhar mais cedo que quem tira um curso superior, e que de facto já sabem bastante mais que nós. Alguém que tem uma formação mais especializada, técnica ou profissional, na realidade tem muito para nos ensinar quando nós entramos como engenheiros jovens numa empresa. Pois, e de facto, isso é uma analogia muito interessante que fizeste É agora. um, eu digo em jeito de piada, mas acho que tem um fundo de verdade, não é? É uma licença para começar a aprender. O que é que eu queria dizer acerca disso? Eu acho que, do ponto de vista técnico, quem estuda física aplicada, engenharia física, nós aprendemos muita coisa do ponto de vista técnico. Não é? E se calhar eu acho que os físicos, o que têm uma coisa boa é que têm uma capacidade de aprender áreas diferentes. Portanto, não é como alguém que é se calhar um engenheiro de minas ou um engenheiro de uma área muito específica, talvez tenha alguma dificuldade em compreender conceitos diferentes no eletromagnetismo, uma coisa do género. Nós na física acho que temos essa, e não só isso, temos a curiosidade de conseguir aprender coisas diferentes. O que eu acho que me faltou bastante, e que falta à maior parte das pessoas que estudam áreas como a nossa, e que é se calhar o mais importante, é de facto o que a gente chama os soft skills. Portanto, tudo o que diz respeito à capacidade de comunicação, saber comunicar de uma forma clara, saber negociar, saber negociar uma especificação técnica. Eu não estou a falar negociar do ponto de vista de dinheiro apenas. Mesmo um engenheiro que tem experiência, ele sabe negociar uma especificação técnica. Saber fazer isso não é só uma questão de caráter da pessoa. Normalmente pensamos, este aqui tem garra, ele é bom para isto. Mas saber fazer essas coisas corretamente
é se calhar o maior multiplicador na carreira que uma pessoa pode ter. É mais então Há o muito, saber falar e conseguir persuadir as pessoas com quem estamos a falar, tanto na área dos negócios se- 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 como uma área sem mais dúvida. técnica, mais especializada, certo? A capacidade técnica eu acho que é algo que nós já temos, não é? Que é algo que não se deve perder, é um músculo que se deve treinar, mas, e que é bastante importante. Eu sempre dei primazia à capacidade técnica, mas sem dúvida, eu aqui digo para toda a gente que se estiver interessado, o que nos falta e o que é verdadeiramente importante e vai levar longe na carreira é os soft skills. Capacidade de comunicação, capacidade de saber mesmo gerir conflitos, capacidade de saber manter uma conversa no assunto, saber se manter técnico, saber se manter construtivo, saber negociar, sobretudo saber negociar é muito importante, saber ter paciência nas conversas. Portanto, eu acho que isso é algo que não se aprende dos nossos cursos, não faz parte do nosso programa e, de facto, é aquela formação que nós precisamos, que é o que faz verdadeiramente a diferença no mundo do trabalho. Hoje, saber comunicar de forma mais assertiva é sempre mais vantajoso para qualquer uma das áreas, mas especialmente a nossa, Sim, que é sim, tanto os termos técnicos, mas a parte exatamente dessa do conseguir o comunicar é muito importante. eu acho que sim, eu acho que há muita gente que depois, por causa da carreira, que depois evolui para cargos que não são tão técnicos. E o que lhes permite irem para cargos de management ou irem trabalhar para uma área que não seja tão técnica é precisamente isso, é a capacidade de saberem comunicar, são essas capacidades de saber trabalhar em equipa, de saber também trabalhar em hierarquia, perceber um bocado onde é que é a sua posição e como é que as coisas funcionam, como é que eles chamam em inglês, estes termos novos, é mindfulness, Exato. saber o estado em que está, não é? Eu acho que é bastante importante, temos que, e eu acho que é isso que pode verdadeiramente ser aquela alavanca que dá capacidade para se ir longe na carreira, sem dúvida. Muito bem. E relativamente ao curso de Engenharia Física, sentiste que te abriu um leque de oportunidades? Eu acho que sim, sem dúvida. Eu lembro-me eu no primeiro ano perguntaram-me: o que é que tu queres fazer quando saís daqui? Queres ir trabalhar para onde? E a minha resposta foi: não sei, quero fazer tudo. Foi um bocado, e eu acho que sem dúvida foi isso, um bocado na lógica do que eu disse há bocado, que é o curso é uma licença para começar a aprender. Eu acho que o curso não deveria de todo ser um limitador das áreas em que se vai trabalhar. Deveria ser mais um expandir, é aquilo, nós compreendermos é a variedade de coisas em que podemos trabalhar. E isso é que eu acho que os bons cursos dão essa capacidade. Fazem-nos conhecer pessoas que trabalham em áreas diferentes, fazem-nos conhecer áreas diferentes, fazem-nos ganhar interesse por áreas diferentes. E nesse aspecto eu acho que o curso me deu imensas oportunidades, sobretudo na área em que eu trabalho hoje em dia, que é a criogenia. Eu trabalho num ramo ainda mais específico da criogenia, que é a criogenia espacial, que é a criogenia para aplicações relacionadas com o espaço. E mesmo eu não tendo tido uma formação específica para o espaço, tive uma formação física clássica, não me foi muito difícil eu compreender quais é que são os verdadeiros, quais é que são os verdadeiros fatores determinantes para a engenharia do espaço. Alguém que estuda física, mesmo sem ter estudado mecânica orbital, sem estudar a física de lançadores, propulsão química, etc., são coisas que nós vamos rapidamente perceber, porque nós percebemos princípios de conservação do momento, nós percebemos as bases todas que estão por trás disso, sabemos que o ambiente no universo é um ambiente diferente do que temos no universo. No espaço é um ambiente diferente do que temos na Terra, são condições diferentes, etc. Portanto, um curso como um curso de Engenharia Física, eu acho que é um curso que não constringe de todo para onde vamos trabalhar, dá-nos um leque bastante aberto de oportunidades. Temos é que nos Isso manter abertos a essas oportunidades. é muito positivo, porque eu, sendo um aluno de segundo ano de Engenharia Física e certo, muitos outros alunos
que é uma questão que todos nós temos e isso é muito bom. Saber que o curso é apenas um primeiro passo para muitas Sim, oportunidades. sem dúvida. Não pensem que agora a única coisa que podem fazer é a investigação na área que o grupo da vossa faculdade faz. Pois. Infelizmente, eu vejo isto bastante, que parece ser o caminho de menor resistência, que é, pronto, agora vou tirar no doutoramento, porque estou aqui neste grupo que faz estas coisas, mas se calhar nem sequer é aquilo que gostam tanto. Enfim, às vezes pode ser bom, eu não estou a dizer que é mau, mas há muito mais do que isso. É preciso é estar aberto a essas oportunidades. Ok, muito bem. E consideraste difícil a tua primeira experiência profissional? Quais foram as tuas maiores dificuldades ou desafios que encontraste quando saíste da universidade? Uh, Bom, eu devo dizer que a minha primeira experiência profissional, eu estava bastante contente de começar a trabalhar. Eu já tinha passado 5 anos, já estava louco para começar a trabalhar e parar de estar na academia, para ser sincero. Eu tinha a vontade de ir trabalhar, de fazer coisas, etc. O que é que foi difícil? Eu acho que verdadeiramente às vezes é difícil é quando fazes asneira e as pessoas te apontam o dedo e tu tens que saber responder pela asneira que tu fizeste. E aconteceu-me algumas vezes, pá, é claro, eu já fiz bastantes asneiras ao longo da minha curta carreira, mas acontece a todos, pá, e temos que ser capazes de reconhecer os nossos erros e é assim que aprendemos. E de facto, se calhar as dificuldades que eu tive foi em ser capaz de aguentar crítica, de aguentar, de ter aquela capacidade de encaixe. Às vezes na faculdade não somos metidos tanto no mesmo, com a mesma pressão. Sobretudo para mim, os meus estudos na faculdade correram relativamente bem, eu fui razoavelmente bom aluno, portanto tinha um certo ego quando saí da academia, aliás, eu acho que tinha um ego académico bastante forte, que depois foi completamente arruinado e levado abaixo à realidade. Portanto, se calhar, eu acho que uma coisa importante quando se sai do curso é ter uma forte capacidade de encaixe, ter também uma forte capacidade de trabalho, pá, porque isso também faz uma grande diferença, ser capaz de trabalhar e de ter paciência e de ser capaz de conseguir ter de perseverança e capacidade de encaixe. Eu não digo de sacrifício, porque não é capacidade de sacrifício, É um porque isto não é um esforço, sacrifício, de esforço é ter adicional e não capacidade de trabalho, desistir. ter capacidade de esforço. Um, e eu acho que isso é bastante importante. E uma coisa que eu acho que acontece bastante em nós quando saímos do curso e vamos para trabalhar no mundo profissional, é que acontece uma coisa engraçada, sobretudo quem tem assim um percurso mais para o académico, que é nós estamos sempre a oscilar entre dois estados. Temos um estado que é o síndrome, que é o chamado Dunning-Kruger Effect, que é o que em somos tão incompetentes que nem sequer somos capazes de realizar a nossa incompetência. Portanto, achamos que somos o máximo, enquanto na realidade somos umas bestas. E isto acontece bastante. Eu próprio já lá estive e às vezes não sei que lá estou. E depois também temos o síndrome do impostor, que é quando nós achamos, epá, mas como é que é possível estas pessoas acreditarem em mim? Eu sei tão pouco, há pessoas que sabem muito mais, há tanto ainda para saber, portanto estamos sempre a oscilar um bocado entre estas duas coisas e eu acho que é importante achar um bom equilíbrio, que é manter a humildade, mas também ter confiança para saber se defender. E portanto isto é um bocado a minha experiência é essa, acho que é preciso manter ali um equilíbrio saudável entre humildade, mas também confiança. Vá. Muito interessante. E o que te levou a procurar um futuro profissional no estrangeiro? Quais é que foram os teus passos para depois poderes concretizar? Um, Ora, isso é um bocado. Eu, eu não fui, inicialmente eu não vim para cá por ser no estrangeiro, porque eu achava que Portugal não tinha hipótese, etc. Para mim, Portugal sempre foi e sempre será um sítio bastante
onde eu gostaria de voltar a trabalhar e gosto imenso de estar lá. Não foi por animosidade para com Portugal. De facto, eu tinha vontade de ir para o estrangeiro, sobretudo porque queria conhecer mais pessoas, queria conhecer outras pessoas que trabalham nestas áreas, queria ter um maior contacto com isto e, de facto, vir para a ESA, que é um ambiente internacional, com pessoas de vários sítios diferentes, para mim parecia espetacular. A Holanda em si era um sítio que eu não conhecia muito bem, não tinha especial interesse pela Holanda, se calhar estava mais interessado noutros sítios. Na altura estava muito interessado nos Estados Unidos, que é onde há os grandes centros, os grandes laboratórios, etc. Lá, os Estados Unidos é que é. E também o Canadá, também, esse tipo de sítios estavam mais interessados, mas depois acabei por ir para a Holanda e acabei por gostar imenso. Gosto bastante, acho que eu dou-me bem, depende do caráter, há pessoas que não gostam, eu dou-me bem com o estilo de vida aqui. Ainda para mais com uma praia perto, não é assim? Aqui, sobretudo, temos aqui uma prainha perto, que não é uma prainha, é uma praia bastante grande, que é aqui Katwijk, que tem um areal gigante, que é ótimo para passear os meus cães. E, portanto, temos uma vidinha porreira aqui, de facto. Foi mais então para te poderes inteirar melhor da realidade na área que tu gostas de trabalhar. Desculpa, podes repetir a pergunta? Foi mais para te inteirares na área que tu gostas de trabalhar, correto? Na realidade, na área da criogenia, certo? Sim, eu diria, não é, eu acho que não é obrigatório ter que ir para o estrangeiro para ser alguém numa carreira de engenharia. Eu não acho nada, porque eu, tendo trabalhado em Portugal, conheci bastantes engenheiros que não trabalharam no estrangeiro e que são excelentes. Conheci bastante pessoas muito competentes, muito sábias, mais competentes e mais sábias do que eu, posso dizer sem problemas. Conheci bastantes pessoas e, de facto, fizeram a escolha de permanecer em Portugal. Para mim, foi uma opção que me ajudou bastante. Eu aprendi bastante ao ter vindo para o estrangeiro, tomei contacto com muita gente a trabalhar em áreas diferentes e, de facto, ajudou-me bastante. E eu reparei que tende a ser valorizado nos empregadores em Portugal alguém que tenha trabalhado em empresas no estrangeiro, alguém que tenha passado tempo no estrangeiro. É algo que tende a ser valorizado. Agora, a minha opinião é que eu não acho que seja necessariamente uma mais-valia. Depende da experiência que se tem. Pronto, é um bocado isso. Ok. E quais foram as grandes diferenças que notaste entre trabalhar em Portugal e trabalhar no estrangeiro? Em termos de exigência, trabalho em equipa, o próprio ambiente até? Ora, essa é uma pergunta interessante porque bate mesmo certo na minha experiência. Eu, por acaso, hoje estava aqui a falar com. Eu tenho aqui o meu colega que está aqui no laboratório comigo hoje e estávamos a falar sobre a diferença no que diz respeito ao ambiente e ao convívio aqui na ESA para as indústrias e, de facto, nós achamos, por exemplo, nas empresas há um espírito convivial muito mais forte do que há aqui, que é mais instituição, é um bocado mais pesado. As grandes diferenças que eu acho é que eu acho que em termos de barreiras culturais, o facto de quando trabalhas em Portugal, sendo português, não existem essas barreiras culturais, as pessoas entendem isso muito mais facilmente, as pessoas contam piadas com muito mais facilidade, não têm medo de ofender tanto como aqui. Aqui de facto, existe um certo tipo de comunicação internacional. É preciso ter um determinado tato. Não se contam piadas sobre a Segunda Guerra Mundial assim à toa. Esse tipo de coisas é preciso ter algum tato. E isso muda bastante no que diz respeito ao trato pessoal. No que diz respeito ao trabalho em si, que é uma pergunta difícil, porque também não varia só de país para país, varia muito de sítio para sítio, a cultura profissional. Mesmo em Portugal, acho que existem sítios bastante diferentes no que diz respeito à cultura de trabalho. Certo, e depende muito da equipa em si também. Sim, a minha experiência é que a minha experiência, tendo trabalhado em sítios diferentes no estrangeiro e tendo trabalhado em Portugal, é que em Portugal existe uma dificuldade, se calhar maior, em assumir responsabilidade a níveis baixos. E eu acho que isto é um problema grave, sobretudo em jovens engenheiros que
não são capazes de tomar uma decisão sem nunca pedir a opinião do superior, não são capazes de tomar responsabilidade ou de tomar, como é que eu ia dizer, de sentir que aquilo lhes pertence ou que têm uma certa noção que são responsáveis por aquilo. Um bocado como nós em nossa casa somos nós que mandamos nas nossas coisas, sentimos-nos responsáveis por elas, portanto cuidamos delas. Mas se estamos na casa de outra pessoa e não são as nossas coisas, se calhar não vamos cuidar delas da mesma forma. E no trabalho eu vejo um bocado essa diferença. Aqui no estrangeiro, eu estou a falar a minha experiência aqui na ESA e depois também a minha experiência em França, é que as pessoas esperam e é esperado de ti que sejas responsável pelas coisas em que tu trabalhas. Não quer dizer que o teu trabalho não seja supervisionado, mas existe um princípio de boa-fé que tu tens este rol, tu tens as tuas responsabilidades e tu vais tomar conta delas. Eu acho que isto muda bastante a abordagem que as pessoas têm relativamente às tarefas que elas têm. Se uma pessoa é dada um determinado número de tarefas, mas no final ela vai sempre perguntar ao chefinho: isto está bem, olha, este e-mail, achas que é assim que eu devo escrever o e-mail? Está bem escrito? É assim que se deve escrever as coisas? Achas que foi bem? Achas que eu devo fazer isto assim ou que devo fazer assado? Essa pessoa nunca vai ganhar nunca vai ganhar na consideração dos outros, porque não toma responsabilidade das coisas. E eu vi isto bastante em Portugal, e eu não sei de onde é que vem esta cultura, infelizmente, este tipo de subserviência, mas que uma coisa importante eu acho que é preciso termos aquela garra que diz: não, eu decidi isto, porque eu acho que esta é que é a melhor decisão, por causa da minha experiência, e isto e assumo responsabilidade por isso. Portanto, é a minha decisão, mas também é a minha responsabilidade. Eu acho que esse é se calhar o ponto mais importante do ponto de vista de trabalho que eu vi diferente entre Portugal e fora. Então temos também que manter ao máximo a confiança, mesmo a termos uma aparentar uma certa inexperiência, mas devemos manter a confiança no que estamos a desenvolver, a máxima confiança nas nossas ideias, nos nossos projetos. Ora, confiança sim, mas tem que ser justificada. Portanto, se alguém perguntar porque é que decidiste assim e não decidiste assado, tens que saber argumentar. Não é porque eu decidi e como sou eu que decido, é assim e acabou. Isso está errado, não é? O que eu digo é, tem que ter a capacidade de argumentar e dizer: bom, eu com a minha experiência e daquilo que eu vi, por A mais B, eu acho que esta é a decisão correta e se tomarmos esta decisão, é minha, a responsabilidade é minha. Ao mesmo tempo, também acho que uma coisa que devia ser feita é a seguinte, que é, se o chefe toma uma decisão que nós achamos que é uma valente asneira, não nos devemos calar só porque é o chefe que decide. Se temos a noção, também é a nossa responsabilidade de dizer com os argumentos certos, não é dizer só que é uma asneira porque o senhor é uma besta, não, é porque é uma asneira por causa disto e por aquilo. E isso também faz parte de ter responsabilidade. Quando se sente responsabilidade pelas coisas, faz essa diferença. Eu acho que isso também sobe imenso o nível numa empresa, quando as pessoas sentem responsabilidade por aquilo. Se têm um bocado uma atitude mais isto não me interessa, eu faço aquilo que me compete e quero ganhar o meu, eu acho que isso é bastante limitador. Continuar sempre a ter um espírito crítico. Sem dúvida, sem dúvida. E é o chamado ownership, não é? Ter uma noção de que somos responsáveis por aquilo, que temos alguma... Pronto, eu acho que... Todos nós temos uma palavra a dizer sobre o assunto. Sim, exatamente. Agora, relativamente, vou passar às questões colocadas pelos alunos no formulário sobre esta entrevista. E uma pergunta do Manuel Mancilha, um aluno de Engenharia Física da Universidade de Coimbra. Olá, Ele queria saber de que forma é que descobriste o interesse nesta área e se descobriste ainda durante o curso ou se o interesse surgiu quando já estavas no mercado de trabalho. Ora bem, no que diz respeito à criogenia, eu descobri durante o curso. Tinha, como eu disse, o professor Grégoire Bonfé, da Universidade Nova de Lisboa, um laboratório em criogenia.
em que investigava diferentes coisas em criogenia e também tinha uma cadeira bastante interessante de criogenia, em que brincava com o efeito Meissner, fazia uns magnetos supercondutores, tinha um comboiozinho que levitava, fazia levitação magnética com azoto líquido, etc. E depois tinha as cadeiras em que explicava as diferentes áreas da criogenia, sobretudo a grande criogenia, criogenia dos aceleradores de partículas, criogenia do tokamak, criogenia dos liquefatores de hélio, etc. Portanto, foi uma área que eu achei bastante interessante porque era uma área muito pró-industrial, que envolvia grandes máquinas, grandes compressores, etc. E eu sempre gostei desse tipo de coisas e, portanto, ganhei interesse por aquilo. A área do espaço já foi durante o mercado de trabalho. Ora, eu quando tive a minha oportunidade de vir para cá, eu não era nenhum entusiasta do espaço, não tinha assim grande interesse. Até achava a coisa um bocado assim, sem grande graça. Eu era um mais adepto da física do estado sólido, da nanotecnologia, física de partículas, etc., do microcosmos, não era do macrocosmos. E depois ganhei, de facto, e com o tempo fui ganhando um gosto pela coisa e hoje em dia posso dizer que sou um apaixonado pela área do espaço, que sigo tudo, que sigo os voos da SpaceX e essas coisas todas, portanto, hoje em dia transformei-me um bocado também num apaixonado pela área espacial também. E agora uma pergunta do Hugo Costa, também de Engenharia Física da Universidade de Coimbra. Ele queria saber de que forma é que tu, de certa forma, já referiste sobre o assunto, mas se podia explicar melhor como é que apareceu o convite ou a oportunidade de trabalhar na ESA e se foi algum acordo entre a Active Space e a Air Liquide e a ESA, ou como é que foi? Ora, eu posso desde já dizer que não foi nenhum acordo, porque eu na altura quando saí e vim para a ESA estava na Active Space e posso dizer que eles não ficaram muito contentes de me ver sair para ir para outro sítio. Mas pronto, eles compreenderam e desejaram-me boa sorte e eu também lhes desejei a melhor sorte no futuro. As posições na ESA são abertas ao público. Podem encontrar no site da ESA, que é o www.esa.int, e se forem a Careers, vão ter as posições que estão abertas. Há posições para postos como o meu, que é um cargo efetivo de staff na ESA, mas também existem oportunidades em YGTs, que é os Young Graduate Trainees. Existem oportunidades como o Portuguese Trainee, que é o que eu fiz, que é uma bolsa paga pela Agência de Inovação. Eu não sei se isso ainda existe, lamento não estar atualizado, mas convém dar uma vista de olhos. Acho que também Inove Contacto também dava a possibilidade de vir cá, mas não tenho a certeza. Portanto, e também existem cargos, e também existem posições como o chamado contractor, que é trabalhar para uma empresa que fornece serviços à ESA, que são, basicamente, são colegas nossos que trabalham aqui e como eu, só que o contrato deles é com uma empresa que fornece os serviços deles em vez de ser diretamente com a ESA. É um arranjo contratual diferente que é bastante comum nas indústrias e também em grandes organizações como a ESA ou como a NASA também funciona muito com contractors. E pronto, se têm interesse, vão ao site, mantenham-se alerta, podem subscrever à mailing list dos postos de trabalho, há bastantes, portanto, e eu sei que o ano passado esteve cá uma antiga colega vossa da Universidade de Coimbra, de Física, chamada Marcela, acho eu. Ela esteve cá, portanto, se vocês conhecem a Marcela, perguntem-lhe que ela é capaz de responder. Ok. E na Air Liquide, podes explicar um pouco como é que foi o teu percurso na Air Liquide? Sim, eu na Air Liquide trabalhei lá cerca de 3 anos. E quando eu entrei, começámos a trabalhar num projeto para entregar os chamados, o que nós chamamos de Pulse Tube Cryo Coolers, que são os criorrefrigeradores de ciclo fechado, miniaturizados, não são como os que se utilizam em laboratórios, que são muito maiores, são os pequeninos, para entregar para uma missão chamada Meteosat Third Generation, que é o MTG, que é uma missão meteorológica, que está em órbita geoestacionária, que observa, que tem vários instrumentos que observam a atmosfera, etc., que é a próxima geração de satélites de meteorologia.
e eu estava a cargo de testar nas máquinas quais é que eram as suscetibilidades a contaminantes no gás com que funcionam. Ora, estas máquinas funcionam com hélio. O princípio termodinâmico é que é uma máquina que utiliza a compressão e expansão do gás, do hélio, para conseguir produzir o frio, basicamente. Mas é bastante sensível se existem pequenos contaminantes, pequenas proporções de outros gases que podem ser criados de várias formas diferentes, por desgaseificação, por contaminação, pronto. E eu trabalhei muito em arranjar métodos de caracterizar essa contaminação, mas também de caracterizar a contaminação de gás em pequenas quantidades, em amostras bastante pequenas. Portanto, isso foi um trabalho que eu fiz bastante longo nessa área, que ainda hoje em dia deu frutos. Eu acho que foi um trabalho bastante interessante que eu tive a oportunidade de trabalhar. Depois disso, eu estive a trabalhar também, ainda na área dos criorrefrigeradores, eu estive a trabalhar em caracterização de performance e caracterização sobretudo de performance dos criorrefrigeradores, a trabalharem a temperaturas entre 15 e 30 Kelvin, portanto, a conseguir medir essas performances que são na ordem das centenas do miliwatt, portanto são medições que são bastante sensíveis a tudo o que são pequenos distúrbios que vêm de fios, de troca térmica radiativa, etc. Portanto, são coisas típicas na área de criogenia. E depois disso eu saí um bocado da criogenia, trabalhei durante um bocado na área mais de sistemas a bordo de gás em satélites. Trabalhei num sistema de desorbitação a gás, portanto, para um satélite do CNES, da Agência Espacial Francesa, que é um satélite chamado Microscope, que é um satélite que é uma experiência de massas em queda livre, cujo objetivo foi, a missão já acabou, o objetivo foi medir o princípio de equivalência entre massa inercial e massa gravitacional. Se eu não me engano, quem está na área tem que me perdoar, ok? Mas eles conseguiram medir o princípio de equivalência, que é um dos corolários da teoria da relatividade geral do Einstein, para uma precisão de 10 levantado a menos 17, uma coisa do género. E, portanto, no final de vida, os satélites têm que ser capazes de se desorbitar em menos de 25 anos. E, portanto, pusemos um sistema bastante inovador de desorbitação que utilizava uma espécie de mastros insufláveis, um bocado como aqueles bonecos que se vê assim com os braços no ar, que têm o ar, uma coisa parecida, mas um bocado mais controlada, com um sistema de insuflagem ou de insuflação desses braços, que é o sistema em que eu trabalhei, que era o SEG, que era o Sous-Ensemble de Gonflage, que é em francês, pronto, não interessa, e que, pronto, e tínhamos que trabalhar para ter o caudal certo, para as temperaturas diferentes, porque no espaço há uma gama de temperaturas bastante elevada que se pode ver, enfim, e foi um projeto bastante interessante e que correu bem. Eu vi as imagens de radar que fizeram do satélite já com os mastros esticados na posição deployed, e foi um sucesso. Portanto, foi a minha primeira missão, a primeira coisa em que eu trabalhei que já voou no espaço. E pronto, tem um lugar especial graças a isso. Eu também trabalhei nessa missão, também trabalhei no sistema de propulsão a gás frio, que é um sistema de propulsão, micropropulsão, que é na ordem dos 1000 newtons. Basicamente é um sistema de de azoto comprimido, que depois tem várias válvulas e tem várias tubeiras em várias direções que permitem corrigir um bocado a atitude e a posição do satélite, caso seja necessário para questões de station keeping.
E pronto, e passado isso também trabalhei em outras coisas, trabalhei em várias propostas e coisas, pronto, há sempre assim várias coisas diferentes em que trabalhei, mas estes foram os projetos principais em que trabalhei na Air Liquide e por final depois acabei por mudar para a Active Space, em que trabalhei noutras coisas que também foram bastante interessantes e foi assim. A experiência na Active Space também foi interessante. Uh, Sim, eu na Active Space, portanto, eu na Air Liquide, eu a certa altura eu, eu estava um bocado estagnado na minha progressão de carreira, estava a fazer estava a ter um rol demasiado no management, que para mim, para o meu perfil, eu não estava a gostar, eu não estava contente. E, e uma progressão técnica na minha carreira, as minhas portas estavam mais ou menos fechadas. Portanto, se calhar eu tinha um bom contrato, eu tinha um contrato efetivo, o que eles chamam em França um CDI, estava lá, eu poderia ficar lá o resto da minha vida bastante estável, numa posição bastante confortável, mas eu não estava contente e decidi mudar para situações um bocado diferentes, um bocado não tão boas em Portugal, naturalmente, mas compensou em muitas outras formas, compensou sobretudo porque consegui voltar a trabalhar, a ter responsabilidades mais técnicas nas coisas em que trabalhei. E isso foi bastante interessante, portanto eu na Active Space trabalhei em várias coisas diferentes, fiz análise térmica, que era algo que eu tinha feito na ESA e na Air Liquide não me deixavam fazer, tinham alguém que já fazia aquilo, portanto eu não podia fazer, e fiz análise térmica na Active Space, foi bastante interessante, utilizando o ESATAN, que é o software da ESA. Também trabalhei bastante em coisas mais hands-on, trabalhei num chamado Thermal Dummy, que é basicamente uma maquete térmica do Sun Shield do Solar Orbiter, que é um satélite que partiu para o Sol gigantesco, que tem um Sun Shield bastante especial, que permite estar bastante perto do Sol, mas manter temperaturas de sobrevivência razoáveis para o satélite, e trabalhei então uma grande maquete, que era cerca de 2,5 metros por 3 metros, na adsorção, pura adsorção física, em conjunto com a Universidade Nova de Lisboa, desenvolveram um cryocooler de neon para arrefecer cerca de 40 Kelvin. E, portanto, foi muito giro, foi pena que eu não consegui levar esse projeto a cabo, porque, entretanto, tive a oportunidade de vir para a ESA e são escolhas difíceis que se fazem. Eu gostaria de ter ficado um bocadinho mais para acabar esse projeto, mas acabei por vir para a ESA e depois o projeto continuou nas mãos de quem ficou em Portugal. ok. Eu agora, a parte final da maquete, eu tive uma pequena falha técnica, não sei se podia só repetir essa parte. Quando eu referi na parte da maquete de 2 metros. Sim. Bom, a maquete térmica basicamente, podemos imaginar aliás eram duas, porque numa só chapa não dava para fabricar, portanto tivemos que fazer em duas chapas, duas grandes chapas de alumínio, com partes um bocado por todo lado, vários recortes, com brackets, e depois tinha de um lado, tinha bastantes heaters instalados, com as posições e o routing dos cabos tudo definido pelo cliente, portanto tínhamos que respeitar tudo isso, e do outro lado tínhamos uma isolação que é o chamado MLI, que é o Multi-Layer Insulation, que são basicamente várias folhas fininhas de mylar, portanto uma poliimida com revestimento alumínio, que é o chamado VDA. Portanto, utilizamos assim várias folhinhas a 20 camadas para conseguir ter uma isolação radiativa eficiente do outro lado.
E esse projeto foi muito engraçado, porque envolveu um bocado de tudo, e foi muito hands-on, desde o fabrico da chapa até à parte final de tu embalar tudo, pôr num contentor e enviar para a Alemanha, foi bastante interessante. Muito bem. E relativamente aos alunos de hoje, que sugestões é que darias a estes para enriquecerem a sua formação académica? Ok. Eu acho que enriquecer a formação académica, quer dizer, eu acho que é muito importante não perder a curiosidade, manter sempre a vontade de querer aprender mais e, sobretudo, não ter medo de perguntar. Não ter medo de ir às pessoas que trabalham em áreas diferentes e fazer-lhes perguntas sobre coisas, mesmo que elas não tenham paciência. É só enriquecedor. Mas, sobretudo, manter a curiosidade. Eu acho que, se calhar, um conselho prático que eu posso dar, acho que hoje em dia, uma coisa que eu não tinha tanto quando estudei, mas que hoje em dia eu faço bastante, há imensos cursos online de tudo e mais uma bota. Não é só de programação, há imensos cursos online de engenharia espacial, engenharia de estruturas, dinâmica de fluidos. Portanto, aquelas coisas que não estudaram no curso, que gostavam de aprender, há imensas coisas online. Não têm necessariamente que fazer uma pós-graduação ou tirar outro mestrado, etc. Enfim, se querem fazê-lo, também podem fazê-lo, mas existem, hoje em dia, existe tanta informação disponível que eu acho que se deve aproveitar, que é sem dúvida de aproveitar isso. E, portanto, os cursos online, seja no edX, eu recomendo o edX, tem bastante coisas interessantes, mas também há o Udemy, há muitas coisas muito giras que não sejam apenas programação em Python, não é? Que é aquele curso que toda a gente tira. Há um monte de coisas muito interessantes que podemos aprender. E eu recomendo que procurem sempre expandir e procurem áreas diferentes que não sejam necessariamente a vossa, porque há imensas coisas a aprender, há imensas coisas que uma área pode aprender da outra. Portanto, alguém que estudou engenharia física, sei lá, na área de plasmas, e vai estudar soldadura, pode haver imensas coisas que uma pessoa que percebe a física de plasmas pode contribuir para máquinas de soldar, que se calhar ainda estão por ser integradas. Há imensas coisas que... Eu estou a dar um exemplo um bocado atabalhoado, se calhar já existem especialistas em física de plasmas a trabalhar para as empresas de soldadura, não é isso que eu quero dizer, mas querer aprender áreas diferentes só traz mais valia. Não tenham medo de aprender coisas ao lado, não caiam no especialista. É importante focar-se numa coisa do ponto de vista profissional, mas manter sempre curiosidade para aprender outras coisas. Só enriquece, é a minha opinião. E aproveitar o leque de oportunidades que tanto na universidade como fora dela podemos aproveitar. Sem dúvida, sem dúvida. E agora, como está aí está na ESA, gostaria de se podia explicar o projeto que estás a desenvolver de momento. Também foi uma pergunta do Costa. Sim, eu agora aqui na ESA, eu trabalho maioritariamente num projeto gigante chamado Atena. É um observatório de raios X, é basicamente um telescópio de raios-x que tem 12 metros de comprimento, tem dois instrumentos no plano focal e tem um espelho de cerca de 2,6 metros de diâmetro. É um observatório que vai atingir capacidades de observação inigualáveis em qualquer outro satélite na área dos raios-x. Portanto, não é um satélite no visível ou no infravermelho, como o caso do Hubble Space Telescope ou do Herschel, que é um satélite europeu, ou do James Webb Space Telescope, que é também no infravermelho. É um satélite nos raios-x que permite observar outras coisas que no visível ou no infravermelho não são observáveis. É sobretudo para a astrofísica de alta energia, para observar fenómenos nos buracos negros, no que eles chamam os Active Galactic Nuclei, é aquele universo mais primordial, bastante energético, onde existem quasares e supernovas, enfim, é bastante interessante do ponto de vista da astrofísica. Quem gosta da astrofísica acho que adora este tipo de coisas.
E então eu trabalho na parte térmica desse satélite, que é uma parte bastante desafiante, porque temos um instrumento criogénico, um instrumento criogénico que funciona a 50 millikelvin, é o XIFU, é o X-Ray Integral Field Unit, basicamente é um espectrómetro de raio-x que atinge uma resolução espectral de 2,5 eletrões-volt, o que é, para espectrometria aos raios-x, é uma resolução super baixa, porque a energia típica dos fotões que eles estão a observar é na ordem dos quiloeletrões-volt, dos keVs, qualquer coisa assim. E conseguem fazer isso porque a tecnologia utilizada são os chamados Transition Edge Sensors, que são microcalorímetros, e na realidade é um dispositivo térmico, são pequenos supercondutores, pixels que estão num estado supercondutor, que estão muito frios, que estão termicamente bastante bem isolados e que têm uma constante de relaxação térmica que permite ao pixel, assim que um fotão atinge esse pixel, a energia converte-se em calor, a temperatura aumenta, e a temperatura aumenta acima dos 90 millikelvin, que é a temperatura de transição deste elemento em específico, e então há um pico de não é de corrente, é de impedância que é medido. A medição não é uma medição em corrente, é uma corrente constante. Bom, eu não percebo nada disto, ok. Mas é detectado eletronicamente e depois o sinal é amplificado através de squids. Portanto, se vocês já estão a perceber um bocado como isto funciona, é um detector super sensível a qualquer distúrbio que esteja à volta. De tudo, seja térmico, seja luz, seja campos magnéticos, seja radiofrequências, EMCs. Eles costumam dizer é sensível desde from DC to daylight. Então, é basicamente todo o espectro de radiação afeta aquilo. Portanto, é muito difícil de fazer isto porque este detector tem que estar super bem isolado, tem ecrãs magnéticos à volta de ecrãs magnéticos, tem gaiolas de Faraday à volta de gaiolas de Faraday, todos os cabos que descem estão todos enrolados e todos com ecrãs. Portanto, é um instrumento sem dúvida bastante desafiante, é um instrumento que tem um consórcio com mais de 600 pessoas a trabalhar na Europa inteira, e eu trabalho numa parte que é relativamente simples comparando com o instrumento, que é a parte criogénica, mas que mesmo assim é bastante difícil, porque para chegar aos 50 millikelvin é preciso bastantes criorrefrigeradores, é preciso fazer o que nós chamamos uma escadinha, é preciso fazer estágios atrás de estágios. Para arrefecer, primeiro arrefecemos até menos 100 graus, portanto 170 Kelvin, depois arrefecemos até 80 Kelvin, e depois dos 80 Kelvin arrefecemos até 30 Kelvin, depois dos 30 vamos até aos 15, depois até aos 4, depois até aos 2, depois até 300 millikelvin, e só então é que chegamos aos 50 millikelvin. Tem que ser assim, porque a pergunta, porquê que não arrefecemos logo de temperatura ambiente para 50 millikelvin? Porque a lei de Carnot não o permite, porque se o pudéssemos fazer, precisávamos ter um compressor que nos desse 100 mil bares, e mesmo assim íamos ter uma eficiência horrível. Portanto, a termodinâmica não nos permite fazer num único estágio, temos que ir de escadinha a escadinha, e o resultado disso, embora para um laboratório seja mais fácil de fazer uma coisa dessas, para meter isso num satélite que tem recursos bastante limitados em termos de massa, em termos de volume, em termos de potência, em termos de capacidade de rejeição de calor, que é ainda pior do que a potência, porque a potência, pronto, são painéis solares, mas depois temos que conseguir rejeitar esse calor, senão sobreaquecemos, portanto temos que ter radiadores. Quanto mais complexo uma coisa destas se torna, mais cara ela se torna, mais problemas de interfaces temos, portanto é uma gestão muito a alto nível, gerir interfaces, gerir budgets, é bastante desafiante, e é um bocado o nosso desafio aqui na ESA, é conseguir levar a cabo estes grandes projetos que têm bastantes pessoas a trabalhar juntas. Como eu disse, o instrumento tem cerca de 600 pessoas na Europa toda, mas depois o outro instrumento tem mais algumas 300 pessoas a trabalhar,
e depois temos as pessoas que trabalham no satélite, temos as pessoas que trabalham no espelho, temos as pessoas que trabalham na parte que nós chamamos o focal plane. Portanto, aqui na ESA o nosso grande desafio é conseguir levar a cabo estes grandes projetos, sobretudo para isso que a ESA serve. E com grandes talentos e se conseguem fazer trabalhos complexos e de forma bem sucedida. Eu acho que os grandes talentos estão do lado de lá, sobretudo são os que fazem o trabalho. Nós aqui precisamos é de ter capacidade suficiente para conseguirmos gerir as coisas e levá-las a bom porto, mas na realidade quem faz o trabalho são as pessoas que trabalham na indústria, são as pessoas que trabalham nos laboratórios, eles é que têm a capacidade de meter isto a funcionar. Nós aqui na ESA somos mais um bocado o cliente, não somos quem faz as coisas. Já estamos a chegar quase ao fim da nossa entrevista. Agora, algo mais pessoal, quais são as tuas melhores lembranças do tempo de estudante? Sem dúvida os tempos que passei com os meus colegas fora dos tempos de estudante. Eu acho que, claro que há imensas coisas que se aprendem bastante interessantes e sem dúvida isso é bom, mas as coisas que vão ficar e aquilo que nos enriquece verdadeiramente é o tempo que passamos e as pessoas que conhecemos. Eu tenho amigos dos tempos de estudante que ainda hoje são grandes amigos meus, que também já foram colegas meus e eu acho que verdadeiramente, pelo menos, e eu vejo isso com bastante dos meus colegas portugueses com que trabalhei, nós retiramos muito da nossa interação com os nossos colegas, da nossa interação, é o tempo que partilhamos com estas pessoas que realmente nos dá valor. E sem dúvida, eu digo sem qualquer tipo de remorsos que o melhor da minha vida de estudante foram as minhas experiências com os meus colegas e com as pessoas que conheci, sem dúvida. Não posso negá-lo. E agora, para terminar, se pudesses voltar atrás, o que é que alteravas tanto na tua carreira como na tua formação? Com os conhecimentos que tens agora. Eu tenho bastante dificuldade em pensar desta forma, porque também há uma certa serendipidade no meu percurso, não é? Foi um bocado... há quem aos 18 anos decida eu quero ser astronauta e fazem tudo para ser astronautas. Tudo no caminho deles é levado nesse sentido. E um astronauta, ele sabe que tem que fazer um determinado número de coisas, tem que saber, tem que ser capaz de... se for piloto da Força Aérea é bastante bom, se souber falar várias línguas é muito bom, etc, etc. Há um determinado conjunto de requisitos que são muito importantes. No meu caso, se eu mudasse alguma coisa, eu acho que eu tentaria, se calhar, durante os meus tempos de estudante, já ter uma experiência fora. Porque foi algo que eu não tive a oportunidade. Eu tentei, mas não consegui, porque na altura não havia assim tantos Erasmus, havia muito pouco. E eu também não me esforcei muito, porque também tinha a minha vidinha em Portugal, em Lisboa. Eu, tendo sido de Lisboa, estudei em Lisboa, não saí fora para estudar, o que também eu acho que foi um bocado limitador. Portanto, eu acho que se calhar a coisa que eu mudaria se voltasse atrás, eu procuraria ter experiências fora, se calhar estudar fora de Lisboa, estudar noutro sítio, ou então ter feito um Erasmus numa universidade fora, noutro sítio. Eu acho que isso foi uma coisa que eu não pude fazer, que eu gostaria muito de ter feito. Mas fora isso, acho que não mudaria muito, porque se eu voltasse atrás, com o que sei hoje, acho que a vida seria completamente diferente, eu não tenho forma de avaliar, por isso, pronto, é isso. Pronto, muito obrigado, Mauricio, por ter participado nesta entrevista. A mim inspirou muito e certo que eu, outros alunos, também inspiro muito a aproveitar as oportunidades e fazer sempre o que cada um achar o melhor para si, com sempre gostar do que está a fazer. Eu agradeço outra vez e Nada. muito bom trabalho aí na ESA
Obrigado. E boa sorte para vocês todos também, boa sorte no vosso percurso. Mantenham o amor pela física, não percam esse bichinho, pá. É uma tristeza quando isso se perde. E, bom, se tiverem perguntas, podem me contactar no LinkedIn, sejam à vontade. Se quiserem saber mais sobre a ESA, se quiserem saber mais sobre o espaço, sobre que tipo de coisas é que se fazem no espaço, etc., eu estarei disponível para responder. Não ponho qualquer tipo de perguntas. Pronto, está feito. Ok. Já fizemos a entrevista. Eu, se calhar, não me apresentei no início. Eu sou o Mário, estudo em Engenharia Física em Coimbra. E pronto, procurei. Nós estamos a fazer este projeto para tentar, de certa forma, saber o que é que um engenheiro físico e um físico pode fazer, e por isso é que nós na Fisis estamos com vários projetos. Estamos com estas entrevistas, estamos agora a desenvolver também um que é Fisis Opportunities, que é tentar ligar as empresas com os estudantes, que é para as empresas poderem publicitar os seus estágios no site da Fisis. Uma ótima ideia. Sabe se existe alguma possibilidade, por exemplo, para nós contactarmos a ESA para estágios de verão? Não. Acho que sim. Eu acho que o melhor ponto de contacto é o ESA Education. Portanto, existe um gabinete na ESA que trata precisamente desse tipo de coisas. Se forem ao site da ESA, encontram esses contactos todos. Se não conseguirem, perguntem-me, mas eu acho que vão conseguir. Portanto, o ESA Education para outreach e estabelecer contactos com universidades, acho que é se calhar o melhor ponto de contacto. Pronto, agradeço mais uma vez Obrigado, ter este convite, e um dia mais tarde, se nos encontrarmos outra vez, vai ser muito... Fica à espera. Sem dúvida. Muito bem. Então vá, bom fim de semana. Bom fim de semana. Deus. Ah. Bom dia.